E o Supremo Tribunal Federal publicou nesta quarta-feira o acórdão do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas pela suposta tentativa de golpe de Estado. Agora, a defesa tem 5 dias para a apresentação dos recursos. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília, mas pode ser transferido para o regime fechado após o fim do prazo recursal. Além de Bolsonaro, foram condenados também o general da Reserva, Walter Braga Neto, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado Alexandre Ramagem, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro Anderson Torres, o general Augusto Heleno e o general Paulo Sérgio Nogueira. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Marcília, bom, o ato pro forma, a publicação desse acordo já era aguardado, né? O Supremo tinha ali 60 dias, publicou nesta quarta-feira, agora abre esse prazo para recursos. A gente puder explicar um pouquinho quais são os tipos de recursos que poderão aí ser apresentados tanto pela defesa de Jair Bolsonaro quanto dos demais 7 réus. A gente lembra que Walter Braga Neto segue preso já há quase um ano, né? Desde dezembro do ano passado, tem também a situação de Jair Bolsonaro. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Piotto, boa noite, Ana, Cauti, toda a audiência. Pois é, o acórdão, aliás, um acórdão de mais de 1000 páginas, né, enfim. Claro, agora o próximo passo são esses embargos declaratórios, né? O que isso significa? Que você esclarece, para o próprio juiz, para o próprio relator esclarecer omissões, contradições e obscuridades. O problema é que se a gente esperar que as obscuridades sejam esclarecidas, eles vão passar talvez uma vida e meia para se debruçar sobre esse acordo, porque o que não falta ali é omissão, contrariedades e também obscuridades. A gente, dentro desse cenário, no entanto, tem a perspectiva de que esses embargos não sejam acolhidos e sequer sejam levados em consideração. Aliás, essa é uma prática do próprio judiciário, são embargos protocolares, vamos dizer assim. O recurso mesmo, ele começa depois que esses embargos forem feitos e depois avaliados, né, que são os embargos que a gente espera que venham, que são os infringentes, que poderiam potencialmente levar esse caso para o plenário, sair da turma e ir para o plenário. Tem hoje uma jurisprudência hesitante do STF, como, aliás, toda a jurisprudência do STF hoje em dia, se é que há jurisprudência, né? Ela é toda hesitante. Existe uma jurisprudência que entende que uma divergência só não é suficiente para fazer com que o caso seja levado à turma. No entanto, a jurisprudência pode caminhar para lá como até agora caminhou para cá. Esperamos que isso ocorra e que o plenário possa avaliar um caso de tal magnitude como esse. Nós tivemos, vamos dizer, um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado avaliada por metade do STF, por uma turma. É o ideal que o plenário dê legitimidade mínima a esse julgamento, avaliando o caso novamente. Mas, Marcília, embargos infringentes, quem vai decidiria é o relator, o ministro Alexandre de Moraes, se levaria a plenário ou não. Cabe a ele. Isso, cabe a ele, depois disso ser recorrido, ele entender que pode ou não o caso seguir ao plenário. Mas, claro, isso daí, enfim, ele decidindo de uma outra forma, isso pode ser enfrentado. Então, a gente tem ainda pela frente novos caminhos, mas não vai ser agora. Agora, esses embargos declaratórios são apenas, repito, protocolares. Mas depois dos infringentes, seja por quem avaliar, nós temos caminhos aí sim de confronto para buscar o plenário. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, um fato que chama atenção, claro, em todo esse julgamento que já falamos tanto aqui, é o fator pressa, né? Um cronograma foi determinado no início desse ano e está cumprindo aí rigorosamente, né? À risca, estamos aí no dia 22 de outubro, agora com a publicação desse acordo, um prazo de 5 dias, né, para apresentação dos recursos. A ideia é que até o final do ano ocorra aí o trânsito em julgado, eventualmente, dessa sentença, e aí a execução das penas, né, Ana? Mas chama atenção muito a pressa, a velocidade. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotto, Cauti, professor Marcília, nossa audiência. Ô, Paula, eu vou devolver para o professor, porque quando nós lemos que a defesa agora tem 5 dias para a apresentação dos recursos e o que me chamou a atenção foi exatamente essa pressa que você mencionou, eu queria perguntar para o professor se essa coisa de 5 dias, 15 dias, que toda hora a gente lê, quem define isso, professor?
Olha, Ana, esses embargos declaratórios, esse prazo de 5 dias é um prazo da lei. A lei impõe que seja isso feito em 5 dias. O que me espanta na pressa, nesse caso, não é nem os 5 dias do prazo, mas a urgência na publicação do acórdão. Vamos nos lembrar que o ministro Fux ontem ainda estava dizendo que queria fazer ali uma correção gramatical em relação ao seu voto e ele devolveu o voto, mas enfim, foi automático, a publicação foi automática. Parece que foi até robótica, de tão rápida que foi. Então, essa urgência, a urgência que não é a legal, não é a do prazo legal, como é desses 5 dias, mas toda a urgência restante empregada a esse caso chama a atenção. Vamos lembrar que os próprios ministros disseram, o próprio Gilmar Mendes, o próprio Moraes disseram que seria importante que esse julgamento acabasse ainda esse ano para que não entrássemos no ano eleitoral com essa questão por resolver. E óbvio que o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política, mas como o julgamento é político, parece que o tempo da justiça não existe. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Vamos aproveitar aqui, André Marcília, porque a gente abriu, né, o programa hoje falando dessa publicação do acórdão, Piotto. Agora, claro, a gente tem que aguardar a apresentação aí dos recursos por parte das defesas, ver se vai chegar aí na fase da discussão de embargos infringentes, mas agora a ideia é que os advogados apresentem aí os embargos de declaração, né, que são meramente ali para discutir alguma obscuridade nesse acórdão de mais de 1000 páginas. Boa noite. Boa noite, Paula, Marcília. Boa noite, bem-vindo. Ana, querida, Cauti, a todos que nos acompanham. Eu vou me permitir aqui, Marcília, entrar nas questões, digamos, filosóficas que você colocou aí do Supremo. A gente está repetindo coisas aqui que são um verdadeiro escárnio, mas é que elas são tão reais, elas são frequentes que parece que não são, mas continuam sendo. O presidente Bolsonaro, um ex-presidente que não deveria estar sendo julgado no Supremo, foi julgado no Supremo. A acusação do golpe é estapafúrdia, porque, de novo, né, como diz o ministro Fux, e olha que aí sobra notório saber jurídico, direito penal é prova provada, não teve nada disso. O caso não houve sequer o mínimo do que se possa imaginar do ponto de vista de configurar-se um golpe, nada disso. Tudo era muito falho, tudo era muito tênue, não se segurava. Aliás, o voto do ministro Fux, do próprio ministro Fux, naquele primeiro núcleo, destruiu o argumento do ministro Alexandre de Moraes. E detalhe, os votos que se seguiram, que foram exatamente os outros 3, foram votos protocolares. O do Dino, por exemplo, acho que tinha sido logo depois, um pouco antes, mas enfim, foi o menor voto que houve, para surpresa de Gilmar Mendes. Seu voto é curto. Aí depois, aquele julgamento terminou em piada, em conversa de comadre, um rapapé. Futebol, cantoria, quando que o ministro, na época o Barroso, ia cantar nos 100 e não sei quantos anos de aniversário da Carmen Lúcia. Essas coisas todas, elas não podem ser normalizadas. E como elas acabam sendo normalizadas porque o Supremo cria novos fatos absurdos, o absurdo anterior parece que é menor. Não, não é. Marcília fez menção a um ponto aí que é assustador. As jurisprudências fracas que o Supremo Tribunal Federal cria. Uma jurisprudência, a única coisa que ela não pode ser é fraca do ponto de vista conceitual. Porque uma jurisprudência é o que vai guiar entendimentos sobre coisas, obviamente, não que a lei é obscura, que a lei é dúbia, não. É porque em algum momento você precisa aplicar a lei à sociedade. E aí você cria um entendimento discutido e normalmente pelos 11 do Supremo você cria uma solidez teórica sobre o entendimento daquela lei que vai embasar julgamentos pelas cortes do Brasil inteiro. Não, o Supremo não tem criado esse tipo de jurisprudência. Na verdade, é jurisprudência de ocasião. Eu nem conseguiria colocar, do ponto de vista semântico, se eu fosse minimamente preocupado com isso, e eu sou, mas eu só estou reproduzindo o que o Supremo faz, colocar jurisprudência de ocasião na mesma frase, mas o Supremo faz isso. A gente não tem certeza do que é justo e seguro no Brasil hoje, porque o Supremo se intromete em tudo. Por fim, nesse ponto agora, veja só, julgado por uma turma de 5,
5 é menos que a metade, porque, obviamente, eu tenho que considerar o voto do presidente como nos 11. E ele é um voto de Minerva, mas ele vota em todos os julgamentos do Supremo. Ele desempata. Então, eu tenho já... O absurdo começa em julgamentos de uma turma. Julgamento de turma não é julgamento supremo. O colegiado supremo é um só, é 11. Essa criação estapafúrdia da turma 1 e turma 2, não sei o que, a primeira turma e a segunda turma, isso já afronta a lógica do colegiado. Porque você imagina que o que vai chegar no Supremo Tribunal Federal, o que passou pela primeira instância, houve um recurso. Passou pela segunda instância, houve um recurso. Normalmente vai ao STJ, houve um recurso, e aí chega-se ao Supremo. Ou pode ser que as coisas não tenham sido decididas de alguma forma por incompetência desse ou daquele tribunal, mas o Supremo tem que dar alguma resposta. Nessa hora você precisa de 11 opiniões embasadas. A primeira turma hoje não existe. A primeira turma é uma maioria de 4-1. E os 4 votos são perfeitamente previsíveis. Se eu tenho 4 votos previsíveis, então não tem debate nenhum. Não existem 4 juízes, existe um que outros 3 seguem. E o único, no caso o ministro Fux, que ousou usar o direito como um argumento para se contrapor, foi ridicularizado naquele rapapé lamentável e vergonhoso produzido no final do julgamento do Núcleo 1. Enfim, agora a gente vai ver essa possibilidade desses recursos, mas com o ministro Alexandre de Moraes decidindo tudo, a gente só vai ver questões protocolares. Os advogados vão fazer o que podem. Mas hoje eles já não podem muito mais. Marcílio, tem um outro ponto. Fux pediu ontem para ser transferido para a segunda turma, mas também pediu ao presidente do Supremo, Edson Fachin, para participar de outros julgamentos aí da suposta trama golpista que já estejam marcados. Tem julgamento, inclusive, para dezembro. O núcleo 2 está marcado para dezembro, que envolve Felipe Martins. No caso da análise também desses recursos, ele pode avaliar mesmo estando em outra turma? Ele pode avaliar os recursos que estarão na turma dele, né? Ao menos quando ele já começou os votos e tal, os casos que já estavam com ele permanecerão com ele. Agora, essa mudança de turma, eu vejo que ela não tem necessariamente a ver com um desejo de votar nesse ou naquele caso. Tem uma questão mais macro que eu acho que merece análise, que é a seguinte: hoje nós temos dentro da primeira turma, todos muito enturmados, vamos dizer assim. É isso. Né? Então, ali o voto do Fux, ele não serve para nada. E ele viu isso. Não só ele se tornou um voto vencido, como ele se tornou um ministro acuado pelos colegas por pensar diferente. Né? Chegam a fazer bullying com ele, um bullying judicial, né? Inauguraram essa nova também. E passam, inclusive, a ofendê-lo e etc., como aconteceu até recentemente agora com o próprio ministro Gilmar Mendes. Então ele viu que ali o clima para ele seria muito ruim. Se ele sai da primeira turma e vai para a segunda, como ocorrerá, e não há como impedi-lo, ele tem direito de fazer isso, a única pessoa que poderia impedi-lo é a Carmen Lúcia, que tem mais antiguidade que ele, mas a Carmen Lúcia está muito bem enturmada ali na primeira turma. E ele indo para a segunda, ele, junto com Mendonça e Nunes Marques, pode formar uma maioria garantista, uma maioria mais ligada à Constituição, ao texto da Constituição. E como tudo é julgado nas turmas e não mais no plenário, nós teremos uma primeira turma ideológica e totalmente submetida ao ministro Moraes, porque hoje, já dissemos aqui, inclusive essa semana, 95% das decisões do ministro Moraes são mantidas pelos seus colegas de turma e 99% dos inquéritos do STF estão com Moraes, quer dizer, então ele tem tudo e todos na mão, e se você tem essa situação e sai dessa turma, que já está totalmente, portanto, corrompida, vamos dizer assim, e vai para a segunda, você ali consegue dar uma oxigenação maior para a própria Constituição. Acho que a primeira turma vai ficar ideológica e a segunda turma talvez tenha uma chance de se apegar mais à Constituição. Me parece que é essa a estratégia do Fux. Mas eu queria também rapidamente dar o socorro. O Piotr falou da questão semântica, né? Eu vou arriscar aqui, Piotr, fazer um socorro semântico ou lexical para essa questão da jurisprudência. Eu acho que o nome adequado talvez seja jurisimprudência. Eu acho que a gente pode passar a chamar dessa forma o que o STF faz.